Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem direta sobre um tema fundamental para quem busca preservar patrimônio: os riscos do nosso sistema monetário atual e como a tecnologia está trazendo novas alternativas de proteção. Mas antes de começar, vamos pensar um pouco nisto aqui. O que de fato dá valor ao dinheiro que está lá parado na nossa conta? A resposta, que a maioria das pessoas nem questiona, é a viga mestra de todo o sistema financeiro. E é o nosso ponto de partida. Ok, a nossa conversa de hoje vai seguir essa estrutura aqui. A gente começa entendendo o risco do sistema em que vivemos, dá uma olhada na história, avalia a solução clássica, que é o ouro, para então mergulhar na proposta do Bitcoin. E no final, claro, as implicações de tudo isso para o futuro. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é sobre a natureza do dinheiro que a gente usa todo o santo dia, a chamada moeda fiduciária. E mais importante, os riscos que vêm junto com ela. A moeda fiduciária, que a gente também chama de fiat, basicamente tem valor por dois motivos: porque o governo manda e porque a gente acredita. O ponto-chave aqui, o pulo do gato, é que a quantidade dessa moeda não tem limite. Ela pode ser criada do nada pelas autoridades centrais, e isso nos leva direto ao maior risco de todos. E aqui está o cerne da questão. Quando se pode imprimir dinheiro sem parar, o valor de cada nota, de cada real, de cada dólar, tende a cair. É a tal da inflação, né, que funciona como um imposto invisível, comendo o nosso poder de compra, as nossas economias, ano após ano. E olha, isso não é só teoria, não. A história é cheia de exemplos. É um padrão que se repete. Vamos ver como essa perda de valor aconteceu em diferentes momentos. Isso vem desde a Roma Antiga, quando os imperadores, para financiar guerras e gastos, simplesmente raspavam um pouco da prata das moedas. Pulando para tempos mais modernos, a Primeira Guerra Mundial foi quando os países rasgaram o compromisso com o ouro. E o golpe final veio em 1971, com o choque Nixon, que cortou de vez qualquer ligação do dólar com o ouro. Ali começou a era do dinheiro puramente de papel. Com essa liberdade toda para criar dinheiro, os governos tentam, na teoria, gerenciar a economia. Mas, como muitos críticos apontam, essa manipulação acaba distorcendo os sinais do mercado, sabe? Leva a investimentos errados e cria aquelas bolhas gigantes que invariavelmente estouram e viram crises. E esse quadro resume muito bem o impacto disso no nosso comportamento. Um dinheiro fraco, que a gente sabe que vai perder valor amanhã, nos incentiva a gastar tudo hoje, a fazer dívidas. Agora, um dinheiro forte, sólido, faz o contrário. Incentiva a poupar, a pensar no longo prazo, a investir. E é daí que vem o verdadeiro crescimento e a inovação. Bom, por milênios, a humanidade teve uma resposta para esse problema do dinheiro fraco: o ouro. Ele foi o padrão de dinheiro forte por séculos. Mas, como a gente vai ver, ele não é perfeito. Longe disso. O ouro virou dinheiro por causa das suas qualidades físicas, né? Ele não enferruja, dura para sempre e, o mais importante, é difícil pra caramba de achar e minerar. Isso quer dizer que a quantidade total que existe no mundo é muito, mas muito maior do que a produção de um ano. Isso dá a ele uma dureza, uma resistência natural à inflação. Só que aí a gente chega no seu calcanhar de Aquiles. O ouro é físico, é um objeto. E isso torna difícil de guardar, de mover. Essa dificuldade levou as pessoas a confiarem seus ouros a bancos e governos. E o que aconteceu? O ouro ficou centralizado. E uma vez centralizado, ficou fácil para os governos simplesmente confiscarem ou, como fizeram em 71, quebrarem a promessa de que o dinheiro era lastreado nele. A centralização foi a sua ruína. É exatamente nesse ponto da história que o Bitcoin entra. A ideia não é que ele seja um novo ouro, mas sim uma evolução, uma versão tecnológica do dinheiro sólido, feita para superar as falhas do ouro físico. A característica mais importante do Bitcoin está toda contida nesse número: 21 milhões. Ponto. Essa é a oferta máxima que existirá. Não é uma estimativa, não é uma promessa. É uma regra matemática, programada e imutável. Pela primeira vez, temos um ativo com escassez absoluta e que qualquer um pode verificar. E quando a gente compara lado a lado, a diferença fica gritante. A escassez do ouro é alta, claro, mas não é absoluta. A do Bitcoin é. Transportar ouro é caro e complicado. Bitcoin, você envia para o outro lado do mundo em minutos. Dividir ouro é difícil. Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de pedacinhos. É, de fato, o dinheiro sólido da era digital. E como isso funciona? Como é possível? Basicamente com duas tecnologias-chave. A primeira é a blockchain, que é como um livro-caixa digital, público, onde tudo é registrado e ninguém consegue apagar ou mudar. E a segunda é a prova de trabalho,
O mecanismo que faz computadores competirem para validar as transações, garantindo a segurança da rede sem precisar de um banco ou governo no meio. Certo, vamos agora para a nossa última parte. Pensar sobre o que tudo isso significa para o futuro. Qual o impacto que uma inovação dessas pode ter na ordem financeira global? Essa tabela resume bem a evolução do dinheiro. Começamos com coisas como as pedras Rai, que eram difíceis de fazer, passamos pelo ouro, que era escasso, mas foi centralizado, e chegamos no sistema fiduciário de hoje, com sua oferta ilimitada. O Bitcoin se apresenta como o próximo passo natural, pegando a escassez do ouro e combinando com a descentralização da era digital. Então, a tese central é basicamente essa. O Bitcoin se posiciona como uma saída de emergência, uma espécie de bote salva-vidas monetário. Uma alternativa para quem não quer ficar à mercê de um sistema que, por natureza, desvaloriza a moeda e concentra o poder. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é para a gente refletir. Olhando para a história, para a tecnologia e para os problemas atuais, será que o que estamos vendo é o começo de uma nova era na história do dinheiro? Só o tempo vai dizer, mas a discussão com certeza está na mesa.